Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos pro relato de hoje. Cadê? Que é este daqui, a casinha azul do lado da rodoviária. Oi Ana, eu sou fulana, mas pode me chamar de fulaninha. Amo seus vídeos e assisto o canal desde 2016. Meu marido que me apresentou quando casamos e desde então seus vídeos e relatos me acompanham todos os dias nas tarefas domésticas. Não consigo arrumar a casa sem escutar os relatos do canal Assombrado. Simplesmente amo. Admito que sou medrosa, mas não consigo ficar sem assistir os relatos. Mesmo que às vezes custe uma noite de sono. E no dia seguinte você tá lá contando os relatos de novo. Obrigada. Um beijo pra você. Bom, não tem nomes no relato. E vamos lá. Bom, eu nasci em São Paulo e fui morar no interior da Bahia ainda muito pequena. Logo após a separação dos meus pais, fomos eu, minha mãe e o meu irmão do meio. Nós somos em 3 irmãos, mas o mais velho foi criado pela minha avó materna, também na Bahia. Darei um breve contexto sobre como fomos morar na casinha assombrada. Ao chegarmos na Bahia, fomos acolhidos pelos meus avós paternos, que nos acolheu como filhos, incluindo a minha mãe, que sofreu muito na mão do meu pai. Nós moramos durante um período na casa dos meus avós, que era na roça, e ficava a cerca de uns 5 quilômetros da cidade. No início, a minha mãe teve dificuldade de se restabelecer de novo no interior e acabou tendo que trabalhar em casa de família, como doméstica. Ela sempre quis poder nos proporcionar a nossa própria casa, mas era muito difícil com o pouco dinheiro que ganhava. Foi quando apareceu uma oportunidade de nos mudarmos. Até porque minha mãe não queria incomodar os meus avós, que já estavam tomando partido não queria incomodar os meus avós que já estavam tomando partido dela em detrimento do meu pai, né? A oportunidade em questão foi uma casa de herança da parte da família da minha mãe. Uma casinha bem pequena, humilde, próxima à rodoviária da cidade, que ficava já no limite da área urbana. A casa não tinha luz elétrica, era muito pequena. O quintal era aberto, fazendo com que qualquer pessoa que passasse na rua tivesse acesso à casa. E para piorar, o bisavô da minha mãe tinha morrido nessa casa. Fato que ela sabia, mas não iria nos contar, é claro. Tendo eu 5 anos e o meu irmão 8, né? A casa tinha os seus problemas, mas era a única oportunidade que tínhamos de voltarmos a ter uma casa sem custos de aluguel. A casa era quarto, sala e cozinha. E o banheiro ficava do lado de fora, onde o quintal era aberto. Apesar da casa ser muito pequena, nos serviu, já que não tínhamos muita coisa mesmo. Tudo que tínhamos na época era um armário de ferro de cozinha, um filtro de barro, um fogão, 2 cadeiras de balanço, um tapete, uma cama, um rádio, um mosquiteiro, um baú para guardar as roupas e um pinico. Era tudo simples, mas dava para começar a vida. A primeira manifestação. Ao nos mudarmos para a casinha, durante a semana, o meu irmão e eu íamos para a escola pela manhã. E ao sairmos da escola, um mototáxi levava nós dois para a casa dos meus avós, enquanto a minha mãe estava no trabalho. E ela sempre ia nos buscar entre 4 e 4:30 da tarde. Foi quando um dia minha mãe teve que sair mais tarde do serviço devido a uma faxina mais pesada que teve que fazer na casa dos patrões. E saiu do serviço 7 da noite. Ela então ficou com medo de nos buscar esse horário, lembrando que os meus avós moravam na roça, que ficavam 5 quilômetros da nossa casa. E fora que o caminho até a roça não tinha iluminação. E para piorar, a estrada era considerada mal assombrada, pois muitos anos atrás aconteceu um acidente de ônibus onde morreram várias pessoas e os moradores da região relatavam ouvir e ver pessoas vestidas de branco e sangrando pela estrada de barro. E também tinha uma lenda de um bebê que foi enterrado na serra no caminho da roça e que chorava durante a noite. Fato que foi relatado pelo meu pai e pelos meus tios quando eram jovens.
Então, com tudo isso, a minha mãe desistiu de nos buscar aquele dia. E também nós estávamos seguros com os nossos avós. Então, a minha mãe foi para casa sozinha. Minha mãe conta que nesse dia ela chegou, tomou banho, jantou, acendeu um cigarro e foi sentar na cadeira de balanço. Ligou o rádio e ficou esperando o sono chegar. Já que não tinha muito o que fazer, né? Pois a casa não tinha eletricidade e a única iluminação da casa era um candeeiro a gás. Ela colocava esse candeeiro em cima da parede do quarto, pois as paredes eram baixas e não era casa forrada, sabe? Então o candeeiro iluminava quase a casa inteira ali. E aí, chegando o sono, ela deitou e durante a madrugada ela acordou com um estrondo, como se todos os pratos, panelas, talheres e copos tivessem caído no chão. E o barulho continuou durante alguns segundos. Minha mãe, medrosa que só ela, não teve nem coragem de levantar para ver o que estava acontecendo. Ela se enrolou totalmente ali nas cobertas e ficou imóvel na cama. Ficou congelada de medo. Quando de repente o candeeiro apagou sozinho. Ai, credo. E um barulho de portas e janelas batendo e ouvi um barulho de portas e janelas batendo. Foi quando a minha mãe, de pijama e descalça, saiu correndo com a coberta enrolada no corpo, pensando que era alguém que estava tentando invadir a casa. E foi correndo lá para fora. O único lugar que ela achou seguro para ficar foi a rodoviária, que ficava uns 50 metros da casa. Chegando lá, só se encontravam 2 rapazes, o guarda e o vendedor de passagem. Minha mãe perguntou que horas eram e já era 1h da manhã. Minha mãe, assustada, começou a contar o que tinha acontecido com ela, mas os homens não acreditaram muito na história. Então minha mãe pediu para que o guarda pudesse fechar a porta da casa que ela tinha deixado aberta. O guarda foi lá fechar a porta e levou para ela a chave da casa. Minha mãe ficou tão assustada que não teve nem coragem de voltar para casa. Ficou acordada lá no banco da rodoviária até o dia amanhecer. Quando finalmente teve coragem de voltar para casa, chegando lá, para surpresa dela, a casa estava toda arrumada, como se nada tivesse acontecido. A cozinha estava intacta e minha mãe juntou uma muda de roupas ali e foi para a casa dos meus avós paternos, ao nosso encontro. E nos contou a história. E acabamos ficando dormindo lá nos meus avós por alguns dias ainda. As minhas experiências. Bom, apesar do acontecido, nós tivemos, acho que, continuar com as nossas vidas, né? E voltamos para a casinha. Foi quando as minhas experiências sobrenaturais começaram. E o que eu vou contar é algo que poucas pessoas da minha família sabem. Poucas pessoas sabem, além do meu marido. Tudo o que aconteceu é algo que eu tento reprimir da minha mente até hoje. Eu tento reprimir na minha mente até hoje, pois tenho muito medo de relembrar. Inclusive, estou arrepiada enquanto lembro dos acontecimentos daqueles dias. Aos 6 anos, eu não me lembro qual era o dia da semana, mas lembro o horário. Era umas 6 da tarde. E esse horário será muito importante na história. Nessa noite, eu estava brincando na sala com meu irmão, enquanto a minha mãe estava fazendo cuscuz para o jantar. Foi quando eu olhei para o vão da porta e vi uma menina, de mais ou menos uns 7 anos, parada, me olhando. O rosto dela estava sangrando. E era uma criança muito feia, esquisita. Eu olhei para ela e fiquei sem entender o que era aquilo, ou o que estava acontecendo. Eu não fiquei com medo, mas comecei a falar para minha mãe. Mãe, tem uma menina da cara pintada aqui na porta. E comecei a falar repetidamente. E a minha mãe, que ainda estava com medo do que tinha acontecido com ela, começou a falar que aquilo era bobagem minha, que era coisa da minha cabeça. E mandou parar com aquela loucura. E eu continuava dizendo, mãe, tem uma menina da cara pintada aqui. Como eu era muito criança, o que eu conseguia descrever era que ela estava com a cara pintada e não com a cara sangrenta. E que ela era esquisita. Mas ela só ficava lá, parada, me olhando, sem fazer nada. Então ela sumiu e nós fomos dormir. Eu não fiquei com medo, pois não sabia o que tinha de fato acontecido. E como criança se distrai fácil, foi assim, algo passageiro. Então no dia seguinte, novamente, às 6 da tarde, aquela menina apareceu de novo.
E a mesma coisa, ela ficava lá parada e eu falava pra minha mãe. E a minha mãe começou a ficar assustada. Então, aquilo ficou se repetindo todos os dias, sempre às 6 da tarde. E como eu não tinha medo, minha mãe começou a achar que era uma brincadeira minha. E começou a não dar mais atenção. E eu também fui me acostumando. Apesar de achar que era brincadeira minha, a minha mãe começou a dormir comigo, de um lado e o meu irmão do outro. Na nossa cama, sim, nós dividíamos a mesma cama, pois era a única cama que tinha na casa. Então, depois do que começou a acontecer, a minha mãe não nos deixava mais usar o pinico durante a noite. Sempre que eu ou meu irmão acordávamos para usar o banheiro, minha mãe dizia que nós não queríamos fazer xixi, que era coisa da nossa cabeça. Hoje em dia, nós rimos dessa situação, mas eu imagino que ela estava com muito medo para não nos deixar usar o pinico. Gente, judiação das crianças, mas nem, o pinico você usa ali mesmo, não é? Dentro do quarto? E mesmo assim ela tava com medo até disso, será? Tipo, de levantar da cama? Bom, as coisas começaram a mudar. Aquilo tinha se tornado parte da minha rotina. Aquela menina aparecia todos os dias no mesmo horário e ficava lá, me olhando. Mas um dia tudo mudou. Nessa noite, quando essa menina apareceu, eu comecei a vê-la de forma diferente. Ela não estava mais parada me olhando, ela começou a se aproximar de mim. E quando ela chegou perto, eu comecei a sentir medo pela primeira vez. Quando do nada essa menina começou a gritar e correr pela casa. Ela gritava e ria muito alto. E quando ela viu que eu estava com medo, aí ela começou a pular em cima das coisas. E eu entrei em desespero. Ela pulava em cima da pia, subia no armário, subia no filtro, enquanto gritava e ria. Eu entrei num desespero, comecei a chorar, a gritar. E quanto mais medo eu sentia, mais ela pulava em cima das coisas. Parecia que ela era muito leve, pois as coisas não se moviam com ela em cima. Só um adendo aqui, quanto mais medo ela sentia, mais força ganhava aquela aparição e mais estripulia fazia. Por isso que eu falo que na hora que você é firme na sua palavra com aquilo some, aquilo para. Quando você, não, é que nem cachorro, não demonstra medo. Você fala assim, que é isso? Tá pensando que eu quero aqui agora? Que é puleiro? De ficar, né? Pô, para com isso aqui não, minha amiga. Fala assim mesmo, com a assombração. Se você não né? Mas primeiro tem que deixar o medo de lado. Tem que, né? Falar, tô vendo que... É lógico que ela era criança. Não tô falando dela, criança, óbvio, não ia saber nem o que tava acontecendo direito. Ou a gente mesmo, né? Você vê uma criança sangrenta ali, esquisita, pulando na sua cozinha, eu acho que você vai sentir um pouco de medo. Mas vamos aprender aqui que se a gente conseguir raciocinar frente a uma assombração, seja firme, não desrespeitoso. Não precisa desrespeitar, xingar, se bem que eu já vi relatos que até funciona. Mas assim, melhor não, tá? Não desrespeite, mas seja firme. Fala, querida, aqui não, chega, vai embora, né? Parou. Do jeito que você fala com seu filho, assim, na hora que você... chega. Não vai me botar medo, não. Você tá por dentro, você tá tremendo de medo. Eita lá, tô babando e tô batendo em tudo aqui. Mas vocês estão entendendo o que eu sempre falo aqui? Quando você demonstra firmeza na sua palavra, parece que eles param. E o que eles querem é botar medo. Fazendo isso daí, ó. Aí quanto mais medo você fica, mais faz. Vamos continuar vendo aqui. Então parecia que ela era muito leve, porque as coisas não se moviam com ela em cima. E só eu enxergava ela. E eu comecei a falar pra minha mãe. Mãe, a menina tá pulando. Ela tá gritando, mãe. Eu tava tão desesperada que a minha mãe pegou eu e meu irmão e nos levou pra rodoviária. Bendita rodoviária, ainda bem que tinha rodoviária ali do lado. Que tinha gente sempre, né? Como da vez... ela me pegou eu e meu irmão e levou pra rodoviária como daquela vez, quando ela ouviu os barulhos. Ela não falou nada pra ninguém. Só ficamos lá sentados esperando. Quando começamos a ficar com sono, ela resolveu voltar para casa. E quando chegamos lá, eu não vi mais a menina. Tudo estava calmo
e eu e meu irmão conseguimos dormir. Não sei se a minha mãe conseguiu depois daquilo. No outro dia, a mesma coisa, Ana. No mesmo horário, aquela bendita, aquela menina tava lá em casa, gritando, pulando, rindo e correndo pela casa. Ah, menino, você já... é que ela era criança, mas a gente já ia perder a paciência com essa assombração já também. Bom, rindo e correndo pela casa. Eu e só eu via a menina, e isso me deixava desesperada. Mas mesmo sem ver, a minha mãe e o meu irmão também ficavam com muito medo e se desesperavam com o meu pavor. Era impossível que algo não estivesse acontecendo. Isso se tornou rotineiro. Todos os santos dias, às 6 da tarde, começava aquele inferno. E minha mãe começou a notar que exatamente às 7 da noite eu falava que a menina tinha ido embora. A menina simplesmente sumia, Ana. E assim que ela sumia, eu sentia paz instantaneamente. Só a presença dela já me deixava apavorada. Era algo muito maligno. A cada dia que passava, ela gritava mais alto, ria mais alto, pulava mais alto e corria mais rápido pela casa. A minha mãe, na época, era católica, não praticante. Ela rezava para que aquela situação parasse e sempre nos incentivou a rezar ao acordar e antes de dormir. E começamos a rezar muito mais com aquela situação, mas nada melhorava. Minha mãe acendia velas para a menina, entregava ela nas mãos de Deus, mas não melhorava. Era algo insuportável. Todos os dias, durante 1 hora, a nossa casa se tornava um inferno. Minha mãe começou a chamar pessoas religiosas. Ela chamou padres, pastores, espíritas, para orar, para benzer a casa. Mas parecia que tudo era inútil. Estávamos todos desesperados com aquilo. E quando dava 5 da tarde, eu já começava a entrar em pânico, já sabendo que tudo ia acontecer de novo. E depois de alguns meses, o que parecia ruim ficou ainda pior. Aquela situação sobrenatural começou a se tornar física, literalmente. Aquela menina começou a me beliscar e me morder. Eu sentia dor. Eu chorava de dor e desespero e ninguém podia me ajudar. Eu ficava com marcas de beliscões e dentes nos meus braços. Quando essa agressão se tornou rotineira, minha mãe começou a nos tirar de casa durante o período em que ela aparecia. Então a gente saía às 5:30 da tarde e só voltava para casa às 7:30 da noite. Aquela aparição estava tornando a nossa vida insuportável, modificando a nossa rotina. Eu estava ficando doente, física e psicologicamente. Eu sentia medo até na rua durante aquele maldito horário. Eu achava que a qualquer momento a menina ia aparecer para me bater, para me morder. Eu só tinha alívio quando estava na casa dos meus avós. Às vezes eu dormia lá e não entendia porque ela só aparecia na minha casa. Como eu já estava afetada com aquilo, minha mãe decidiu me mandar para a casa dos meus avós durante um tempo. Eu fiquei 1 mês por lá. E foi um alívio maravilhoso para mim, pois eu não via aquela menina. Eu estava voltando a ter rotina de criança, brincava com os meus primos na roça e até me esquecia daquela situação. Durante esse mês, até parei de ir para a escola só para me recuperar daquilo. Mas infelizmente chegou o momento de voltar para casa. E no mesmo dia, a situação voltou a se repetir. Meu irmão e minha mãe não aguentavam mais me ver daquele jeito. A menina começou a puxar meus cabelos e eu chorava de desespero, porque aquilo não acabava nunca. Já era quase 1 ano nesse tormento. Foi quando certo dia eu estava na casa dos meus avós e eu estava sentada na mesa da cozinha. E meu avô brincava comigo sentado na cadeira. Era final de tarde, já estava escurecendo. Os meus avós sabiam da situação, mas o meu avô não gostava de escutar, pois ele era muito medroso. Ao contrário da minha avó. Então, enquanto ele brincava comigo, eu olhei e vi a menina na casa dos meus avós. Agora imagine o meu desespero ao ver aquela maldita fora da minha casa também. Num único lugar que eu sentia paz. Foi quando meu avô olhou e também viu a menina. Ao mesmo tempo que eu. Aí eu tava desesperada.
mas eu senti certo alívio de alguém também tá vendo ela. Meu avô também se desesperou. Me pegou no colo e saiu correndo comigo pro meio da roça, gritando pra minha avó que estava fazendo alguma coisa lá. Minha avó não tinha medo de aparições. Pelo contrário, ela sempre desejou ver uma alma. Meu avô disse que não iria mais entrar em casa com aquilo lá. Então minha avó foi lá pra dentro de casa, mas não viu nada. E depois de um tempo nós voltamos pra dentro. Nós voltamos pra dentro. E quando minha mãe foi me buscar, os meus avós contaram o que tinha acontecido. Minha mãe ficou surpresa por meu avô também ter visto, pois durante todo esse tempo, nem ela nem meu irmão tinham visto ou escutado alguma coisa. Então, me levou para casa e tudo continuou igual. Gritaria, risos, correria e agressões. Num certo dia, estava chovendo e eu estava um pouco resfriada e me sentindo mal. Quando por volta das 5h40 da tarde, eu pedia para minha mãe para eu sair de casa, mas a minha mãe disse que não teria como, pois eu iria piorar se eu tomasse chuva. Foi quando começou aquele inferno das 6 da tarde. Só que nesse dia, algo diferente aconteceu. Quando eu falei que ela estava me batendo, a minha mãe se levantou, furiosa. Ah lá, perda a paciência, gente. Pelo amor de Deus, esses fantasmas também testam a gente, né? Não há fantasma, coisa que aguente. A gente, principalmente mãe. Nós já estamos aqui, ó. Você veio o quê? Me encheu o saco. Ah lá. Minha mãe se levantou, furiosa, e começou a gritar. Ela começou a dizer: sua menina desgraçada! Eu chamei padre, já acendi vela pra você, já te entreguei a Deus, mas você não quer Deus, você quer as trevas. E já que você não quer a luz, então vá pro inferno, suma da minha casa e da vida da minha filha. E como, o que eu acabei de falar? E como num passe de mágica, a garota sumiu. E no mesmo instante eu senti uma paz incrível. Parecia que aquela entidade se alimentava do meu medo. E no instante em que ela sumiu, o meu medo se foi instantaneamente. Até hoje eu não entendo o porquê dela aparecer e nem o porquê de só ter saído após a fúria da minha mãe. E só depois da minha mãe mandar ela pro inferno. A fala com autoridade. Ana, foram exatos 1 ano desse. Exato um ano desse inferno e sofrimento. Mas graças a Deus, até hoje, nada relacionado a essa aparição aconteceu. Até tive outras experiências, mas não foi nada parecido. Hoje eu sou cristã, protestante, e acredito que aquilo não era uma alma, e sim uma entidade maligna que queria tirar a paz da minha vida e da minha família. Como disse no início, até hoje eu tento não pensar nisso. E escrever isso foi um pouco difícil para mim. Provavelmente eu vou dormir de luz acesa hoje. Ana, espero que não tenha ficado longo ou cansativo e desculpa os erros ortográficos e de pontuação. Essa foi a minha principal experiência sobrenatural. Deixo um beijo para você, para os rampirinhos e todos os assombrados. Que Deus te ilumine sempre. Beijos e até um próximo relato. Provavelmente do meu esposo, a história da peste. E quem sabe, se eu tomar coragem, falarei outros relatos vivenciados pela minha família. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Que faz o quê? Corrobora com aquilo que eu disse, com aquilo que a gente vê aqui nos relatos. Ai, tem hora que eu fico amarela. Que a gente vê aqui. O que eu falei? Por quê? Teve um outro relato também que eu contei. É umas assombração cri-cri, né? No caso ali, era um proprietário da fazenda, que o cara era meio chato, assim. O cara era osso duro de roer. Sei lá, o cara era chato em vida, morreu, continuou chato, difícil. Ele era muito apegado às terras dele, brigava por qualquer coisinha que entrasse, que acontecesse lá. E aí esse homem morreu, esse fazendeiro, sei lá. E o pessoal costumava cortar caminho pelo meio da fazenda dele
Porque ajudava, né? Em vez deles darem uma volta, se eles cortassem ali era muito mais fácil, mais rápido para eles. Eles não estavam fazendo nada demais, só passando pelas terras dele para cortar caminho mesmo. Só que o pessoal que passava por ali relatava que via a assombração desse homem, que não sei o que acontecia, que a assombração fazia. Até que um dia um cara perdeu a paciência com a assombração do homem e deu uma dessa. Larga a mão, tipo, você já morreu, vai pro inferno e não sei o quê. E aí o homem sumiu. Nunca mais se apareceu a assombração. Aí até a pessoa falou assim, gente, será que eu mandei ele pro inferno mesmo? Será que eu falei, fui responsável por ele ir pro inferno? Não, meu amigo, não foi responsável por ele ir pro inferno, né? Mas eu acho que é isso, essa autoridade, sabe? Quando a gente fala com a intenção, a força naquilo, aí o negócio funciona. Outra coisa, o medo. Então, eu também não acredito que ali era um espírito de uma criança. O espírito de uma criança não ia ficar fazendo essa estripulia. Nesse caso, sendo uma criança, alguma coisa estava usando essa imagem para assustar. Mas você viu que foi chegando de pouco em pouco. Percebe que primeiro ficava quieto, do lado de fora, apenas parado e olhando. Uma skin assustadora, né? Já para dar um impacto ali. Mas a criança falou, tem uma menina aqui que eu não sei o que. Ela foi lá, 1 dia, 2 dias parada, tudo. Aí começou a aproximar. Quando começou a aproximar, começou a sentir medo. Aí já deu um pouquinho do medo. Aí ela pegou um pouquinho do medo. Aí ela começou, agora vamos fazer estripulia. Vamos pular, vamos gritar, vamos fazer o que a gente pode fazer pra pessoa ficar com medo. Aí a pessoa fica com medo. Opa, mais medo. Aí começa a ganhar força. Começou aí agora físico. Começou a machucar, Então, se não tivesse mandado embora aquilo lá, aonde isso ia chegar? Começar a menina a ficar mais doente, começar o que aquilo lá ficava ali se alimentando. Por que aquilo estava lá, eu não sei. Aquilo ainda era só na casa, começou a aparecer em outra casa também, então aquilo estava ganhando força. Foi padre rezar, foi pastor fazer oração, foi espírita falar, nada adiantava. Por quê? Porque talvez eles não tivessem a força sabe, é tipo, às vezes você só recitar alguma coisa ali, falar, porque eles não estavam vendo, eles não estavam, né, pediam pra ir lá rezar, vou lá rezar, fazer, mas sem talvez a verdade, aquela intensidade ou aquela intenção realmente naquilo, né? Então não funcionou. Mas a mãe, sem ter preparo nenhum, sem fazer nenhuma oração, mas com a intenção, a força, a autoridade e a raiva que tá mexendo com o filho dela, funcionou. E esse é mais um caso que a gente vê isso acontecer. Então, meus amigos, fica a dica. Às vezes aquilo lá só tá fazendo estripulia pra te pôr medo. Não vai fazer nada demais. Perca a paciência mesmo. Fala assim, ó, chega. É o que eu tô falando, chega. Não tenha medo, não. Não dê isso pra eles, não. Tenta tirar coragem lá. Porque quando mexe com o filho da gente também, aí você já é outro nível. Ela ainda aguentou 1 ano. Tô falando pra vocês que dependendo aqui, não aguentava 3 dias. Ela já deu. Que é isso? Agora vem gritar, pular aqui na cozinha. Beliscar minha filha. Filha, vem aqui. Vem. Nossa, já fiz, nós não estamos com muita paciência nesse mundo mais não. Nós já estamos lidando com muita coisa aqui. Já me vem uma assombração, né? Então é isso, meus amigos. Aprendam aqui no assombrado. Não, é lógico, não sei, às vezes eu tô falando besteira também. Eu estou falando o que eu observo nos relatos. Tenho estudo para isso? Não tenho. Se alguém souber mais a respeito, com uma base espiritual, tudo, deixa aqui nos comentários. Fala pra gente também não fazer besteira. E é isso, outra coisa que eu ia falar também. Não é todo caso que talvez isso vá funcionar, né? Existem casos e casos, existem espíritos, entidades e outras coisas a mais, tá? Mas em muitos casos que eu já vi, esse tipo de atitude resolve. É o que eu falo, não precisa desrespeitar, não precisa xingar. É que na hora que acaba a paciência, vai xingando mesmo. Que nem ela falou aqui. Sumiu. Foi embora. Mas assim, se possível, não xingar, não, né? Mas seja firme. Seja firme e
e manda embora, meu. Né? Aí eu falei, Vivi, eu já acendi vela, já fiz tudo. Você não quer, né? Então vá pra não falar pra PQP, vai pro inferno lá e sei lá pra onde, que suma daqui. E ele some. E é isso, pessoal. Fica a dica, então. E vamos, assim, a próxima aparição que começar a encher o saco, você já dá uma dessa. Bom, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.